Boa noite. Com a graça do nosso bom Deus, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez para dela buscar entendimento, buscar direção de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 12. Romanos, capítulo 12 e verso 12. Diz assim: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Apenas isso. Vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença para aprender mais um pouco da Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude, nos instrua, nos ensine. Essa é a nossa vontade e oramos confiados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, semana passada, a reunião da semana passada foi uma reunião que mexeu muito comigo. Desde a ceia, o tema que foi tratado durante a ceia, lembro muito quando o nosso irmão Juliano leu ali o trecho de Lamentações 3, e falando um pouco daquilo falando um pouco dessa nossa palavrinha, desse nosso sentimento, dessa nossa atitude que eu gostaria de estudar um pouco com vocês nessa noite, que é a respeito da esperança. Esse é um verso que o Juliano gosta muito, ele sempre cita esse verso, diversas vezes ele fala para a gente trazer à mente aquilo que nos traz esperança. E logo no embalo, Flávio, no mesmo pensamento, falando um pouco a respeito da volta do nosso Senhor Jesus, e de como o retorno dele, essa nossa expectativa nos dá ânimo para viver aqui nesse mundo, e da esperança que todo cristão deve ter na volta do nosso Senhor. E foi um dia muito bom para mim. Eu gostei muito de ter esses pensamentos na minha cabeça, e de modo que hoje eu gostaria de estudar um pouco mais com vocês a respeito da esperança. O que é esse negócio? Para que serve? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito da esperança? E logo de cara eu comecei a pensar que, dependendo da nossa situação, dependendo de como nós estamos diante de Deus, parece que alguns relatos, algumas histórias da palavra de Deus pode ter um impacto em nós diferente. Eu fiquei pensando que antigamente, quando eu não era ainda um cristão, pregações a respeito da volta do nosso Senhor sempre me deram medo, sempre me foram muito angustiantes, E eu não via a hora que acabasse, que ficava falando que ele vai voltar, que pode ser a qualquer momento, e se eu não estiver com a minha situação ajeitada diante de Deus, eu iria ficar, e se ficasse ao inferno. E era agoniante ouvir aquilo. Mas a partir do momento que eu me tornei um cristão, que a minha salvação estava guardada pelo meu Senhor Jesus, a perspectiva muda, E aquilo que me trazia medo passou a ser esperança.
Aquilo que antes era medo passou a ser confiança, passou a ser coragem, passou a ser o combustível para se viver aqui nesse mundo. Então, o que nós podemos pensar um pouco a respeito dessa nossa esperança? Primeiramente, também, eu comecei a pensar que esse tripé é um tripé que aparece diversas vezes na palavra de Deus. E Paulo fala muitas vezes a respeito, né, da fé, da esperança e do amor. Ele fala em Coríntios, capítulo 13, ele fala em Colossenses, ele fala de novo em Efésios, ele fala também em Tessalonicenses. Diversas vezes ele dá esse tripé, né, falando a respeito da fé, falando a respeito da esperança e falando a respeito do amor. E é engraçado porque aqui, junto com vocês, a gente já estudou um pouco a respeito do amor. A gente já meditou um pouco a respeito do que é esse negócio chamado amor. Muito diferente do que o mundo aí fora fala. O amor para o mundo é aquilo que ele faz bem. E no momento que não faz bem, já não é mais amor. No momento que não mais condiz com as nossas expectativas, já não é mais amor. Muito diferente do amor que a Bíblia nos apresenta. E o amor que o próprio Jesus nos exemplificou. Né? Um amor que se sacrifica, um amor que se doa, um amor que não busca o seu próprio bem. Né? Exatamente o contrário do que o mundo fala. Né? O amor que é o resumo de todos os mandamentos, o amor que é o começo e o fim de todas as coisas. Nós pensamos um pouco a respeito do amor. Nós pensamos também um pouco a respeito da fé. Lembramos aqui de quando a gente fez a última DIP, né, que nós pensamos a respeito da fé ali em Hebreus capítulo 11. E de como essa fé também é esse negócio que motivou homens a fazer grandes coisas no decorrer da história da humanidade. Né? Desde Caim, passando por Abraão, Moisés, José, a gente viu todos os homens que por meio da fé fizeram coisas grandiosas. Né? A fé que motivou homens a enfrentarem a morte, a fé que fechou boca de leões, a fé que fez coisas magníficas. E a gente estudou um pouco a respeito desse negócio chamado fé. E agora então, por último, eu gostaria de, nessa noite, como já tenho dito, pensar um pouco a respeito da esperança. Se nesse tripé pensamos a respeito do amor, pensamos a respeito da fé, eu gostaria de agora fechar pensando a respeito da esperança. O que é essa esperança? Gostaria de primeiro ler rapidamente, os irmãos não precisam procurar, mas 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3 diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra versão que dá algumas palavras diferentes. Né? Será que alguém pode ler para mim? Acho que a versão do Paulo fala é 1 Tessalonicenses 1, 2, capítulo 1, 2, só o verso 3. Obrigado. E exatamente, ele dá, né, algumas características de cada uma dessas palavras que nós acabamos de mencionar. A operosidade da fé. E de fato, quando a gente pega em Hebreus, a gente vê de como a fé, ela é o motor que faz as coisas acontecerem. Né? De como, por meio da fé, os homens operaram coisas grandiosas. De modo que sem a fé não é possível fazer nada. Ao mesmo tempo, ele fala da abnegação do amor, que é exatamente o que nós comentamos também. Enquanto o mundo trata o amor exatamente ao contrário de abnegação,
exatamente ao contrário do sacrifício. A Bíblia nos apresenta o amor como esse algo sacrificial, né? Esse algo que a gente se doa, esse algo que é essa abnegação. E por fim ele fala da firmeza da esperança. Algo que nos põe o pé no chão. Algo que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, faz com que nós fiquemos firmes. O que significa essa palavra esperança? Eu peguei uma definição na internet que diz assim: a esperança é o estado em que se crê que aquilo que se deseja ou pretende é possível. Veja que a esperança, ela é uma expectativa. Ela é algo que nós cremos, que nós esperamos, mas sempre olhando para o futuro. Ela é algo que não está aqui no agora, mas ela é a expectativa, ela é a crença de que algo bom que nós esperamos irá acontecer. Isso é esperança. Os filósofos costumam definir a esperança em dois aspectos, tendo isso em mente. Tendo em mente que a esperança é algo que está lá na frente. A primeira coisa que nós vemos com relação a isso é que se a esperança é algo que nós esperamos, é algo que nós vislumbramos enquanto olhamos para o futuro, não é algo que está aqui, não é algo que está no agora. Nós podemos dizer, por exemplo, que nós temos a expectativa, nós temos a esperança. O Zeca não está aqui nesse momento, mas que o Zeca virá nessa reunião. A minha esperança se baseia no fato de que ele ainda não está aqui, mas que ele virá. Parece meio óbvio falar isso, mas a própria palavra de Deus dá essa definição para a gente. Ela diz que se eu espero algo que eu vejo, isso não é esperança. Se eu espero algo que está aqui, se eu espero algo que eu já tenho, isso não é esperança. Eu só posso esperar aquilo que eu não vejo. Eu só posso esperar aquilo que eu não tenho. Eu só posso esperar aquilo que não está aqui agora, mas aquilo que eu, olhando para o futuro, vislumbro. De modo que o ser esperançoso, aquela pessoa que tem a esperança, ela de certa forma ela é uma pessoa incompleta. Ela é uma pessoa que ela sempre está na eminência de ter aquilo que ela quer, mas ainda não tem. Falta algo. As pessoas esperançosas são aquelas pessoas que ainda não estão completas, mas que, olhando para o futuro, esperam encontrar aquilo que lhe falta agora. É sempre vivendo na falta, na insatisfação, de certa forma, pensando que sempre está faltando algo, que não está aqui, mas está ali, logo ali na frente, algo que ele espera, algo que ele detém a esperança de encontrar um dia. Então, o primeiro aspecto que nós vemos da esperança é: não está aqui, mas está ali. Está logo ali na frente. O ser esperançoso é o ser que espera algo que ainda não tem. Mas por outro lado, se o ser esperançoso é aquele que espera algo que não tem, é impossível viver sem essa expectativa. Não há vida quando não há esperança. Não há vida quando eu não espero nada. Existe uma obra chamada Divina Comédia,
um escritor chamado Dante Alighieri. E ele descreve o inferno nessa obra, ele descreve as portas do inferno. E ele diz que nos portais do inferno tem uma frase. Ele diz assim: deixai aqui, vós que entrais, toda a esperança. Deixai aqui, vós que entrais, toda a esperança. Ele define o inferno como lugar onde não há o que se esperar. Não há esperança, mas apenas desespero. Desespero. O não espero. O não esperança. Ausência de esperança. Aonde não há esperança, não há vida. Aonde não há esperança, não há o porquê se movimentar, não há do porquê se buscar. Não há o porquê sairmos da onde estamos se não há mais nada a se esperar. Eu não sei. Não, desculpa. Existe uma outra obra que ficou muito famosa há pouco tempo, porque lançaram vários filmes a respeito dessa obra. Há pouco tempo não, ela é bem famosa há bastante tempo, mas de conhecimento de todos, chamado Alice no País das Maravilhas. E nessa obra, existe um momento que Alice se encontra perdida. Ela está num lugar onde existem vários caminhos que ela pode tomar, e ela não sabe qual caminho tomar. E naquele momento aparece um gato muito gordo, muito preguiçoso, e Alice pergunta para esse gato: qual caminho eu devo tomar? E o gato, de forma muito preguiçosa, vira para ela e fala: para onde você quer ir? Alice, como é de ímpeto de criança, volta para ele e fala: eu não sei para onde eu quero ir. Então o gato vira e volta para ela: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Eu não sei por que você entrou nessa igreja hoje. Eu não sei qual era a sua expectativa. Eu não sei o que você esperava encontrar aqui. Eu não sei o que você vislumbrava. Eu não sei o que está no seu coração. Mas é preciso estar algo. Você tem que ter alguma expectativa. Você tem que esperar encontrar algo. Você entrou aqui por algum motivo. E eu vou dizer, se você não sabe do porquê você está aqui, então pouco importa o que eu vou falar para você. Mas se você tem a expectativa de encontrar algo melhor nessa vida, ou melhor, encontrar algo melhor em uma outra vida, eu peço que me acompanhe um pouco mais nesse nosso estudo, porque é fundamental pensarmos a respeito do que nós queremos na nossa vida. É fundamental pensar o que nós queremos no fim da caminhada que é a nossa vida. Aonde nós queremos chegar, qual é o objetivo. Sem esperança, sem eu vislumbrar nada no final, não há por que caminharmos, não há do porquê se movimentarmos. A esperança é o combustível que movimenta a vida e é fundamental pensarmos nisso. Esperamos por algo que ainda não está aqui. A esperança é aquilo que coloca a vida em movimento. Tá. Se a esperança é aquilo que coloca a vida em movimento, qual é a esperança do cristão?
que é que nós esperamos dessa vida? O que é que nos coloca em movimento? O que, João? Ir para o céu. De fato. Ir para o céu é uma das coisas que com certeza nos coloca em movimento aqui nesse mundo. É uma das coisas que faz com que valha a pena viver. Saber que no final nós iremos para o céu. Mais alguém? Tem mais algum motivo? Hein, Hélio? Onde está firmada a sua esperança? Qual é a nossa esperança? O que a gente espera no final da nossa vida? Cristo é a nossa esperança. Ir para o céu é a nossa esperança. Se vocês lembrarem um pouco, na semana passada o Flávio falou um pouco a respeito disso, né? Bastante a respeito disso. Né? Que a nossa esperança é ver Cristo. Mas também tem uma outra coisinha, outra coisa interessante que ele falou. Todas as pessoas que viram Cristo, a maioria das pessoas, quando tinham um encontro com Cristo, uma das primeiras coisas que eles faziam é se jogar no chão, né? Ou tremia, ou tinha medo, cobria o rosto, se jogava no chão. E por que acontecia isso? A gente pode dar várias respostas, mas talvez uma porque eram homens pecadores, que estavam diante da glória de Deus. Quando nós encontrarmos o nosso Senhor, nós vamos nos jogar no chão? Nós vamos ter medo? Por que não? Seremos transformados. De fato, nós vamos vê-lo face a face, mas nós seremos transformados. Olha que esperança magnífica. A Bíblia fala que nós seremos como Ele é. Nós iremos morar no céu, nós iremos ver o nosso Senhor, nós iremos ser como Ele é. E quanto tempo vai durar isso? Vai ser um dia, vai ser 2 dias, vai ser 3 dias, vai ser eternamente. Nós só não temos a esperança de ir para o céu, mas como nesse céu encontrar Deus, e encontrando Deus nós seremos como Ele é, e isso vai durar para sempre. A gente pode ficar aqui a noite inteira pensando em todas as nossas expectativas, porque lá nós iremos receber os nossos galardões, lá nós iremos ver as ruas de ouro, lá não mais iremos sofrer, Ele mesmo enxugará as nossas lágrimas, poderemos ficar aqui elencando mais e mais e mais e mais motivos, mais e mais coisas, mais e mais motivos de esperança para nós. Nós temos motivos de sobra para ter esperança de um futuro maravilhoso com o nosso Senhor. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1 e verso 3. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam,
ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. É isso que nos espera. E é nisso que está firmada a nossa esperança. É isso que nos põe em movimento. É isso que nos dá vida. É isso que nos faz levantar cada manhã e enfrentar os nossos problemas. Como gosto muito do verso 6 que diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos. Pouco, é muito pouco comparado com a glória que há de se revelar. É muito pequeno esse sofrimento. O escritor aos Hebreus, ele dá uma outra figura para a esperança. Ele fala que a esperança é a âncora da nossa alma. É a âncora que nos firma em meio às tribulações dessa vida, em meio às tempestades que podem nos abater, em meio a todas as dificuldades, a esperança é aquilo que nos mantém no lugar, é aquilo que nos mantém firme. O Ed René, ele falou que ele gosta de pensar que a esperança é como se fosse uma corrente presa no pé dele, que vai, se desenrola até chegar no trono da graça de Deus. E é nele que está firmada a nossa esperança. De forma que o mundo pode nos abater, as dificuldades podem vir, os medos, os temores, o choro, a angústia, a morte. Mas, estando a gente firme nessa âncora, estando as nossas expectativas nessas coisas, né, vislumbrando algo lá na frente, que ainda não está aqui, mas está ali, logo ali, a gente consegue caminhar nesse mundo. A gente consegue nos colocar em movimento. A gente consegue achar razão para fazermos um pouco mais. E é interessante porque o apóstolo Paulo ele dá um outro modo de enxergar isso. Ele diz que se o cristão é aquele que tem toda essa esperança, se o cristão é aquele que tem na esperança a âncora da sua alma, aquele que não tem essa esperança, aquele que, olhando para as coisas desse mundo, a única coisa que ele espera é esse mundo, ele diz que esses homens são os mais dignos de pena. Meu amigo, mais uma vez eu volto a dizer, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei qual é a sua esperança, mas eu posso dizer, se a sua esperança se restringe a isso, se restringe ao que você consegue ver, se restringe ao que você consegue fazer, se a tua esperança não vai além do que os seus olhos carnais podem ver, é pena o que sobra. Porque nesse mundo, se nós peneirarmos, o que sobra é dor, é angústia. O que sobra é alma. Mais uma vez, eu gosto muito do trecho de Lamentações 3, porque ele é um trecho que, se você começa a ler desde o capítulo 3, eu ia ler junto com vocês, mas vai acabar tomando muito tempo. Ele é um trecho que vai falando de várias angústias, né, de várias dores e dificuldades que o profeta estava passando, ou de certa forma falando do próprio povo, né? Vai falando de todas as
as dores e tristezas e angústias, e todo o capítulo 3 vem falando disso, só quando ele chega no verso, agora me fugiu, 21, a minha Bíblia apresenta uma palavrinha que diz, todavia, né? Mas, entretanto, eu quero trazer à mente aquilo que me traz esperança. Apesar de todas as angústias, apesar de todos os medos e todas as dores e todas as tristezas e choros, todavia. E nós, aqueles que já temos a nossa fé garantida em Cristo, nós damos graças a Deus porque existe essa palavra todavia. Porque em todas as nossas angústias, choros, sofrimentos, existe todavia. Todavia, a nossa esperança não está aqui. Todavia, a nossa âncora está firmada para além da eternidade. Todavia, esse mundo vai ficar. E é por isso que, meu amigo, se você não tem essa esperança, se tudo que você espera é isso, está na hora de você rever um pouco as suas expectativas. Rever um pouco o que você espera, não só da sua vida, mas da sua alma. Porque disso depende a sua alma. Qual é a base da nossa esperança? Jefferson, por que você acha que um dia você vai para o céu? Por que você acha que um dia você vai encontrar Deus? Por que você acha que um dia você vai ser como Ele é? E por que você acha que um dia você vai ser tudo isso e eternamente? Exato. Uma primeira coisa em que a nossa fé está baseada é no próprio Deus e nos atributos dele. E esse Deus, esse mesmo Deus que prometeu todas essas coisas, ele é fiel. Não foi um homem qualquer, não foi um grande sábio, não foi um grande profeta, não foi Deus, da própria boca dele. Ele mesmo prometeu. E a nossa esperança está embasada nisso. Está embasada no próprio Deus e nos atributos dele. Porque ele não mente, porque ele é eterno, porque as promessas dele e a fidelidade dele não duram um tempo, mas são eternos. E ele é poderoso o suficiente para garantir a sua própria palavra. Mas, no entanto, para que isso fosse possível, para que nós pudéssemos ir para o céu, para que nós pudéssemos encontrar a Deus, ser como Ele é e ser eternamente, foi necessário acontecer algo. Foi necessário alguém vir a esse mundo. Foi necessário alguém morrer. E foi necessário alguém ressuscitar. Um outro trecho que sempre tem sido lido nas nossas reuniões de ceia é o trecho de Coríntios, que começa a falar um pouco da necessidade da ressurreição de Cristo. Porque muitas vezes a gente esquece que Ele não apenas encarnou, Ele não apenas viveu esse mundo sem pecado e morreu,
mas também ressuscitou. E a palavra de Deus diz que se ele não tivesse ressuscitado, nada teria adiantado. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria vã, seria inútil. Então, uma outra base da nossa fé é o próprio Senhor Jesus e a sua obra. Deus os seus atributos garantem essa nossa esperança. Jesus e a sua obra garantem essa esperança. Mas, Eliezer, como é que a gente ficou sabendo de tudo isso? Quem contou para você que Deus é poderoso? Quem contou para você que Deus é suficiente e que Ele é fiel? Quem contou para você que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Aonde que nós ficamos sabendo de tudo isso? Palavra de Deus. A palavra de Deus garante também a nossa esperança. Nela estamos firmados e nela que nós passamos a conhecer todas as coisas. A história de Jesus e da redenção está gravada nela. Deus se revela e se demonstra a nós em todo o seu poder, em todos os seus atributos, através da palavra de Deus. De forma que todas essas coisas, né, tudo isso junto, é aquilo que garante a nossa esperança. Aquilo que garante que no final, quando nós chegarmos e tivermos diante do nosso encontro com a morte, é o próprio Senhor e a sua palavra e a sua obra que será aquilo que garantirá a nossa eternidade. Garantirá que nós iremos encontrar Deus e que iremos para o céu, que seremos como Ele é e será eternamente. Meu amigo, você tem essa esperança? Você tem essa esperança de ter algo na vida além da própria vida? Você tem a esperança de ir para o céu, de encontrar Deus, de ser como Ele é e ser eternamente? Ou a sua esperança está restrita a esse mundo? A nossa oração e o nosso sentimento é que você não espere. Se você não tem essa salvação, não espere nenhum minuto a mais para ter a âncora da sua alma firmado no trono da graça de Cristo, firmado nas palavras que Ele tem na Bíblia Sagrada, firmada na obra e no sangue dele derramado na cruz, firmado no próprio Deus e nos atributos dele. A esperança, né? Eu comecei no início dessa pregação dizendo que dependendo da nossa situação, a gente encara a palavra de Deus de formas diferentes. Nós encaramos, na verdade, a situação da vida de formas diferentes. Para o cristão, o fim da vida, né, a morte, é só uma passagem para algo muito melhor. As dificuldades dessa vida, as tribulações, dores e sofrimentos são nada quando comparado ao que será revelado em nós. Mas para aquele que não tem essa esperança, a morte é desespero.
A morte é incerteza, dúvida, medo. Para aquele que não tem essa esperança, as dores e dificuldades desse mundo é desespero. Quanto tempo mais você vai viver nesse desespero? Quanto tempo mais você vai viver nessa ausência de esperança? Quanto tempo mais você vai viver lutando com seus próprios braços para alcançar algo que não vai além dessa vida? A minha oração é que hoje mesmo você entregue a sua vida ao Senhor. Hoje mesmo você deposite a tua eternidade, você firme a sua âncora em Cristo, na sua obra e no seu sangue. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ser com todos nós, que todos aqui possam ter essa esperança, esperança de um dia encontrar com o nosso Senhor. Amém.